Olá, pessoal. Vamos continuar a nossa aula sobre embriologia, desenvolvimento embrionário. A última estrutura do embrião que a gente terminou falando foi a estrutura da blástula ou blastocisto. Em relação à blástula ou blastocisto, a gente viu que ela era formada por três partes. A gente tinha uma cavidade cheia de líquido, que a gente chamou de blastocele. A gente tinha as células do entorno, que a gente chamou de trofoblasto. Uma delgada camada celular externa, e a gente viu que tinha uma região interna que a gente tinha o embrioblasto, ou seja, a estrutura que daria origem ao embrião. Então, essa foi a estrutura básica que nós... Para ocorrer o processo de fixação, a gente viu que a zona pelúcida deveria sair, ou seja, depois que ocorreu a fixação, depois que ocorreu a fecundação, ocorreu a liberação da estrutura da nossa célula-ovo, que por meio de musculatura lisa e de cílios, fez com que a nossa célula-ovo movimentasse até o interior do útero. No interior do útero, eu preciso retirar a zona pelúcida para que o meu blastocisto realize a fixação. Então, eu preciso realizar esse procedimento. A estrutura correspondente ao blastocisto, ou a blástula, agora que ele está liberado da zona pelúcida, ele vai começar a se nutrir. Basicamente, dentro do útero, existem diversas glândulas. Essas glândulas, ao liberar algumas substâncias, vão permitir a estrutura da nossa blástula ter a sua nutrição. Mas um detalhe extremamente importante: eu só vou conseguir ter nutrição se tiver liberado a zona pelúcida. Eu só vou conseguir ter a fixação caso ocorra a liberação da zona pelúcida. Então quer dizer que a estrutura do blastocisto, para fixar no interior do útero, eu dependo da liberação da zona pelúcida. Para que ocorra o início da nutrição do mioblastocisto através de secreções liberadas pelas glândulas uterinas, eu também necessito da liberação da zona pelúcida. Enquanto essa zona pelúcida estiver presente, não vai conseguir fixar, não vai conseguir se nutrir inicialmente. Do que a gente viu, então, eu tive uma célula formada, que foi a minha célula-ovo. A partir disso, por divisões mitóticas, elas foram dividindo até aumentar o número de células. Quando eu tive um maciço de células, eu chamei esse maciço de células de mórula. Da estrutura da mórula, abriu-se uma cavidade interna, formei uma estrutura similar a uma bola. As células do entorno chamei de trofoblasto. Tive a cavidade da blastocele e a formação do botão embrionário. Agora, para fixação, tem que ter a liberação da zona pelúcida. Tá? Todos esses eventos foram os eventos que a gente viu até agora. A gente viu ações físicas e enzimáticas. Tá? Nesse processo, quando ocorre o primeiro contato celular entre o concepto, ou seja, o embrião, e o epitélio uterino materno, começam as trocas de nutrientes. Esse procedimento é extremamente importante. Lembra que desde a célula-ovo até agora, o número de células tem aumentado constantemente. Está tendo divisões mitóticas. Só que a estrutura não está se nutrindo. Por isso eu tenho a estrutura de um blastocisto formado por milhares de células, mas tem basicamente o mesmo tamanho da célula-ovo inicial. A partir daqui é que as células conseguirão um pouco de nutrientes e as células vão começar a crescer. Então a gente vai ter um crescimento em relação à célula-ovo a partir de agora, a partir do momento que eu consigo ter uma troca de nutrientes. É uma troca de nutrientes extremamente elaborada? Não, a gente está no processo inicial. Então são os nutrientes necessários para continuar o desenvolvimento, apenas. O início da implantação na parede uterina a gente chama de nidação. Então, a adesão do blastocisto vai acontecer no endométrio uterino. Tá? Basicamente, o que a gente precisa então? A gente tem essa camada
corresponde ao endométrio. Dessa camada que corresponde ao endométrio, a gente tem a estrutura do nosso blastocisto, e o nosso blastocisto tem que iniciar a fixação. Zona pelúcida foi liberada, e a parte do blastocisto que tem a estrutura do embrioblasto, ela tem que se encontrar ao endométrio. Nessas implantações, existem diferentes tipos de implantações. Existem implantações superficiais e existem intersticiais. No caso nosso, a gente tem implantação intersticial. O que quer dizer essa implantação intersticial que ocorre no nosso organismo? Quer dizer que essa estrutura que eu estou grifando, correspondente à nossa blástula, ela tem que entrar totalmente na parede uterina. Quer dizer, então, que o nosso tipo de implantação é uma implantação do tipo intersticial. Se é do tipo intersticial, quer dizer que a nossa estrutura de blástula ela tem que entrar totalmente no endométrio, ou seja, totalmente na parede uterina. Ok? Então, dos tipos de implantação superficial central, o embrião permanece no lúmen, ou seja, no interior do útero, enquanto as membranas fetais estabelecem um contato superficial com a mucosa uterina. Intersticial, a gente tem o embrião se internaliza completamente na mucosa uterina. Quer dizer que o nosso embrião tem que perfurar totalmente a parede uterina e dentro da parede uterina é que ele vai começar o seu desenvolvimento. Então ele vai ficar abaixo do epitélio uterino. E ele vai estar em contato íntimo com tecidos maternos. Ao ter esse desenvolvimento intersticial, a gente tem que ter um determinado cuidado. Lembrar de um fator importante. A partir do momento que a nossa estrutura do embrião internalizou completamente na mucosa uterina e tem contato com tecidos maternos vão reconhecer o embrião como sendo um organismo estranho. Então, tem que ter uma forma de evitar que o organismo materno destrua o embrião em desenvolvimento. Essa forma a gente vai ver um pouquinho para frente. No nosso caso, implantação intersticial, essa que é importante para a gente, então a gente vai focar nela. Como ela vai acontecer? Implantação intersticial, então, o blastocisto adere ao epitélio endometrial. Nesse processo, lembrar que é pelo polo embrionário. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa estrutura de blástula, no desenho A, ele encosta no endométrio, que é a parede uterina, e ele encosta sempre pela região correspondente ao embrioblasto. Tá vendo? É essa região aqui. Então, essa região correspondente ao embrioblasto sempre é ela que vai encontrar. Dá para a gente ver através da imagem. Essa imagem de microscópio, eu permito ver isso. Eu tenho a camada correspondente ao endométrio. Então, esse que eu estou pintando de vermelho corresponde ao endométrio. Tenho em amarelo a minha estrutura da blástula. Então, tudo isso é a minha blástula. As células no entorno do trofoblasto, cavidade da blastocele, e aqui essa região, esse aglomerado maior, o embrioblasto. Sempre o embrioblasto é que a região dele é que vai entrar em contato com o endométrio. Então, na implantação intersticial, o blastocisto adere ao epitélio endometrial sempre pela parte do polo embrionário, ou a parte correspondente ao embrioblasto. Nessa implantação intersticial, as células do trofoblasto elas vão começar a se dividir rapidamente e ocorre uma proliferação dessas células.
No que eu tenho uma proliferação das células do trofoblasto, eu vou diferenciar o trofoblasto em duas regiões a partir de agora. Quer dizer que as células que circundavam a minha blástula eu chamava de trofoblasto. Essas células agora vão começar a se dividir de forma mais rápido e vão se diferenciar. Ao se diferenciar, a gente tem a diferenciação do trofoblasto em dois conjuntos celulares, citotrofoblasto e sinciciotrofoblasto. Então, a gente vai ter a formação a partir das células do trofoblasto de citotrofoblasto e sinciciotrofoblasto. Vamos lá. Em relação ao citotrofoblasto, a camada total que eu estou marcando em amarelo para vocês, que era células do trofoblasto, agora eu vou chamar de citotrofoblasto. Agora, essa camadinha que eu estou marcando em vermelho, essa estruturinha formada a partir de agora, essa estruturinha vai corresponder ao sinciciotrofoblasto. Então, as células do trofoblasto vão diferenciar em citotrofoblasto, em amarelo, e sinciciotrofoblasto, em vermelho. Em relação ao citotrofoblasto, camada interna de células mononucleadas, então um núcleo por célula. É mitoticamente ativa, quer dizer que está constantemente em divisões mitóticas. Formam células que podem migrar para o sinciciotrofoblasto e fazer parte do sinciciotrofoblasto. Quer dizer que as células do citotrofoblasto podem formar o sinciciotrofoblasto. O sinciciotrofoblasto é uma massa protoplasmática multinucleada. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu peguei várias células e juntei várias células. No que eu juntei várias células, eu tenho vários citoplasmas juntos, várias estruturas de núcleo juntos. E essa estrutura é que eu dou o nome de sinciciotrofoblasto. Então, basicamente, o sinciciotrofoblasto é uma união ou uma fusão de várias células, consequentemente, de várias membranas plasmáticas. Se eu fiz essa fusão, eu não vou ter mais diferenciação em onde começa uma célula e onde termina outra. Está tudo misturado. Então, tem várias células juntas, vários núcleos juntos. Nesse processo, então, a estrutura está aqui marcado e novamente colorindo para vocês de vermelho. Essa região correspondente à estrutura do sinciciotrofoblasto, ela vai crescendo pouco a pouco para dentro da parede uterina. E esses pequenos prolongamentos que vão formando são chamados de prolongamentos digitiformes do sinciciotrofoblasto. Nesses prolongamentos, acaba que o sinciciotrofoblasto começa a liberar uma série de enzimas. Essas enzimas têm como função destruir a parede uterina. Para que eu vou querer destruir a parede uterina? Eu preciso, pouco a pouco, através das enzimas liberadas pelo sinciciotrofoblasto, ir destruindo a parede uterina para abrir uma cavidade para que o meu blastocisto possa entrar. Então, para que o meu blastocisto possa entrar dentro da parede uterina, primeiro o sinciciotrofoblasto tem que liberar enzimas digestivas para corroer a parede uterina para que aí eu consiga entrar. Então, essas enzimas vão destruindo o epitélio endometrial para que eu, invadindo o tecido conjuntivo com isso, para que eu abra uma cavidade para o blastocisto poder se implantar. Nesse processo, enquanto o sinciciotrofoblasto está realizando a liberação de enzimas, o blastocisto aparece de forma superficial, implantado na camada do endométrio. Para a nutrição dele, lembrar que para a nutrição, algumas mucosas estão fornecendo alguns nutrientes, que são poucos, mas já fornece um pouco de nutrientes. Então, parte da mãe está fornecendo os nutrientes para a nossa blástula se implantar durante esse processo de erosão. Nesse processo de implantação, o endométrio do receptor, ou seja, o endométrio materno,
tem que desempenhar algumas funções. Basicamente, ele tem que auxiliar com fatores de crescimento e células que acumulam glicogênio e lipídios. Moléculas de adesão. Para que servem essas moléculas de adesão do endométrio receptor, ou seja, da mãe? As moléculas de adesão servem para auxiliar a estrutura do blastocisto a ter uma boa fixação. Para que servem fatores de crescimento? Fatores de crescimento vão estimular a diferenciação e a divisão celular. Então, eu preciso de divisões celulares constantes, mitoses, por isso eu preciso desses fatores de crescimento. E por que eu vou precisar de glicogênio e lipídio? Lembra que no nosso organismo, para que a gente consiga energia para realizar os processos básicos nossos, a gente precisa de energia proveniente de glicogênio e de lipídios, ou seja, principalmente de glicose e de gorduras. Por isso, a presença de glicogênio e lipídios é primordial. Esses nutrientes devem ser fornecidos pela mãe, por isso, pelo endométrio do receptor. Ao mesmo tempo, numa sincronização, o blastocisto do invasor, ou seja, o embrião que está se fixando, ele precisa também desempenhar algumas funções. Nessas funções, o sincício-trofoblasto ele vai produzir um hormônio chamado de gonadotropina coriônica. Pode ser chamado também de gonadotrofina coriônica. Então, se aparecer gonadotropina ou trofina, basicamente a mesma palavra. Então, tem essa variação nessa palavra. Produz gonadotrofina coriônica. Em que esse hormônio vai auxiliar? A estrutura correspondente à gonadotropina coriônica serve para que o embrião tenha uma melhor fixação à parede uterina. É através desse hormônio também que vai ser percebido pelos testes de gravidez que a mulher está grávida ou não. Lembrando, a gente já está aqui mais ou menos a partir do 10º dia após a fecundação. Quer dizer que, pelo menos para ser perceptível na corrente sanguínea, eu vou precisar em torno de 12, 13 dias. Então, antes disso, possivelmente os testes de gravidez não vão notar a presença do embrião. Preciso também do sincício-trofoblasto porque ele auxilia na manutenção da estrutura do corpo lúteo. Lembra que o corpo lúteo é que vai estar mantendo a produção de estrógeno e progesterona que eu necessito para a manutenção do endométrio. Além disso, a função que eu considero mais importante. O sincício-trofoblasto vai produzir algumas substâncias e essas substâncias regulam a resposta imunológica do corpo da mãe. Então, ao regular a resposta imunológica do corpo da mãe, evita que o embrião seja prejudicado. Então, o sincício. Em slides passados, a gente viu que ele produz enzimas, corroem a parede uterina, corroem o endométrio, para permitir, assim, a entrada do embrião totalmente na parede uterina. Sincício também vai produzir gonadotropina coriônica, HCG. Sincício também regula respostas imunológicas do corpo da mãe. Então, ele desempenha diversas funções que estão extremamente importantes para a gente. Nesse processo, através da imagem superior, a gente já consegue notar a melhor fixação da nossa estrutura. Então, estrutura correspondente ao sincício vai aumentando pouco a pouco, e no que a estrutura correspondente ao sincício vai aumentando, vai permitindo com que a estrutura da nossa blástula comece a entrar na parede uterina. A partir desse momento que a estrutura da blástula começou a entrar na parede uterina, a gente vai passar da atenção a outra região, a estrutura do embrioblasto. A partir do momento que a região correspondente ao embrioblasto começou a passar pelo epitélio, ou seja, pelo endométrio, ele sofre uma diferenciação. E, em vez de ficar esse bolo de células, que eu estou marcando aqui para vocês, esse bolo de células em azul,
essas células começam a se organizar. Elas se organizam em duas fileiras, uma fileira em vermelho e outra em verde. Então, a estrutura do embrioblasto, a partir do momento que ele começa a entrar dentro da parede uterina e está passando pela estrutura do endométrio, ele começa a se diferenciar e ele dá origem a duas camadas. Uma camada que está em vermelho e outra camada que está em verde. Essas duas camadas, camada em vermelho, eu chamo de epiblasto. Camada verde, eu vou chamar de hipoblasto. A gente chama essa estrutura de disco germinativo bilaminar. Então, eu formei duas lâminas, epiblasto e hipoblasto. Dessas duas lâminas, hipoblasto vai ser extremamente importante para a gente para a formação dos anexos embrionários. Então, daqueles anexos embrionários que a gente já viu em aulas anteriores, o hipoblasto vai ser extremamente para a formação de vários deles. O epiblasto já vai ser extremamente importante para a gente, mais importante que o hipoblasto, porque é através dessa camadinha de células correspondente ao epiblasto que a gente vai ter a formação de todo o nosso corpo. Quer dizer que todas as partes do nosso corpo serão formadas a partir dessa camada correspondente ao epiblasto. Disco bilaminar, então, eu tenho em vermelho epiblasto, verde hipoblasto. O epiblasto ele é formado por uma camada mais espessa de células que o hipoblasto. As células são consideradas células colunares, que é a forma básica delas, e elas vão estar em contato com o que futuramente será a cavidade amniótica. Por que ela vai estar em contato com o que futuramente vai ser a cavidade amniótica? Lembra que cavidade amniótica é onde eu tenho líquido amniótico, e é onde o meu embrião vai se desenvolver. Se o epiblasto é que vai formar o meu embrião, então ele tem que estar em contato com essa camada amniótica para o meu embrião se desenvolver dentro do líquido amniótico. O hipoblasto é formado por pequenas células cuboides e ele vai estar do lado, ou seja, adjacente à blastocele. Então a gente tem a blastocele, que eu marquei a região em azul, e logo do lado a gente tem a região correspondente ao hipoblasto. Em relação a esse disco bilaminar, então, em relação a esse disco bilaminar, a gente tem desse disco a região correspondente ao epiblasto, que dá para ver no desenho, epiblasto, essa parte em azul. Logo abaixo do epiblasto, menorzinho, a gente tem a estrutura correspondente ao hipoblasto. Envolvendo toda a estrutura, a gente tem uma camada de células correspondente ao citotrofoblasto. Essa região grande superior, que está num rosa clarinho, num roxo clarinho, a gente tem estrutura do sinciciotrofoblasto. Então, região correspondente ao sinciciotrofoblasto. Se o epiblasto vai desenvolver, e na hora que ele vai desenvolver, ele tem que desenvolver dentro do âmnio, quer dizer que a camada superficial superior ao epiblasto eu chamo de âmnio. Então, eu vou ter o âmnio e a cavidade amniótica. A parte inferior que vai estar em contato com o hipoblasto, a cavidade que vai estar em contato com o hipoblasto, essa parte que eu estou marcando a partir de agora, essa região é a estrutura do saco vitelínico primitivo. Saco vitelínico, lembra que a gente falou que é uma estrutura que tem como função armazenar vitelo, uma substância nutritiva. No caso nosso, futuramente a gente vai formar a placenta, então a gente não vai precisar ter esse armazenamento de vitelo. Consequentemente, essa estrutura para a gente vai ficar bem rudimentar, ok? Então, a gente tem a progressão da implantação do blastocisto, onde surge um pequeno espaço no embrioblasto, que a gente dá o nome de cavidade amniótica.
nessa cavidade amniótica é que o epiblasto vai começar a desenvolver para formar o nosso organismo. Lembrar, a partir do epiblasto é que surgiram as células que vão formar o âmnio. Então, as células que vão formar o âmnio surgiram a partir do epiblasto. Então, dessa estrutura toda novamente. Quando a nossa blástula começa a se implantar na parede uterina, a região do embrioblasto, ao estar passando pela camada correspondente ao epitélio do endométrio, ela diferencia em duas regiões, epiblasto e hipoblasto. Hipoblasto responsável pela formação de grande parte dos anexos embrionários e, como já dá para ver através da figura, já a formação do saco vitelínico primitivo. A partir do epiblasto, eu vou formar o âmnio. Âmnio é extremamente importante porque eu vou ter a formação da cavidade amniótica e é dentro da cavidade amniótica que o embrião formado a partir das células do epiblasto precisam se desenvolver. Envolvendo toda essa estrutura, a gente tem uma camada de células, citotrofoblasto. E, ainda corroendo a parede uterina, permitindo a implantação da nossa blástula, a gente tem o sincício-trofoblasto. Desse disco bilaminar, então, o epiblasto vai estar em contato com a cavidade amniótica, então está aqui a estrutura dele e aqui a cavidade amniótica. Eu já tenho a cavidade amniótica, está vendo as célulazinhas pequenas em azul em contato com as células mais externas que correspondem ao citotrofoblasto. Estrutura do hipoblasto, está aqui o hipoblasto, essa cavidade pequenininha aqui de células, que eu estou marcando para vocês, e dessa camadinha de células, ela já começa a se diferenciar e forma uma camada aqui inferior. Essa camada inferior, revestindo tudo, eu chamo de membrana de Heuser. Então, aqui eu tenho o hipoblasto, as suas células diferenciam e formam essa camada envolvendo, que eu vou chamar de membrana de Heuser. A membrana de Heuser mais o hipoblasto, eu tenho origem ao saco vitelínico primitivo. Tá? Então, hipoblasto mais membrana de Heuser, eu tenho a formação de um saco vitelínico primitivo a partir daí. Passo que a gente está, então, está vendo que a nossa estrutura do embrioblasto já está quase todo dentro da parede uterina. Então, ele já conseguiu entrar quase totalmente. Ok? Então, nossa implantação está quase no final. Em relação a esse disco embrionário bilaminar, então, entre a cavidade amniótica e o saco vitelínico primitivo, então, entre a cavidade amniótica, vamos marcar, entre a cavidade amniótica, está aqui, que eu estou riscando em amarelinho, entre a cavidade amniótica e o saco vitelínico primitivo é essa região inferior. Vai ter a presença do epiblasto e do hipoblasto. Então, entre essas duas camadas, a gente tem a estrutura do epiblasto e do hipoblasto, ou seja, o nosso disco embrionário bilaminar. Em relação a essa estrutura, a gente vai dar alguns nomes extras. Entre esses nomes extras, a camada correspondente à membrana de Heuser, em relação a essa membrana, que eu estou marcando mais forte agora em amarelo, essa parte inferior, a gente vai chamar ela de endoderme extraembrionária. Então, essa estrutura, que era antes uma membrana,
agora eu vou chamá-la de endoderme extraembrionária. Então, essa região em amarelo, endoderme extraembrionária. A partir das células do saco vitelínico, ou seja, a partir das células da endoderme extraembrionária, como a gente pode chamar essa estrutura, ou se vocês ainda quiserem, por enquanto, chamar de membranas do saco vitelínico ainda, pode. Essa camada amarela de células vai começar a formar mesoderme extraembrionária. Mesoderme extraembrionária, que região seria essa? Eu vou marcar em roxo. Tá vendo que eu tenho uma camada sendo formada entre as células do citotrofoblasto e a minha estrutura em desenvolvimento. Então, entre a célula do citotrofoblasto e a minha estrutura em desenvolvimento, eu estou formando uma camada aqui. Essa camada corresponde à minha mesoderme extraembrionária. Ela vai circundar toda a minha estrutura, desde a estrutura do âmino na parte superior ao saco vitelínico na parte inferior. Então, vamos lá. Eu tenho a estrutura do disco bilaminar, formada pelo epiblasto e pelo hipoblasto, que vai estar justamente entre a cavidade amniótica e o saco vitelínico primitivo. A membrana do saco vitelínico primitivo, eu vou poder chamá-la a partir de agora de endoderme extraembrionária. A estrutura da mesoderme extraembrionária, ou células do saco vitelínico, essas vão começar a dividir e vão formar uma camada de células que vai circundar toda a estrutura do âmnio, do epiblasto, do hipoblasto e do saco vitelínico. Essa camada formada vai isolar essa região interna das células do citotrofoblasto que estão na região mais externa. Então, eu delimitei uma parte mais externa, citotrofoblasto, de uma parte mais interna, âmnio, saco vitelínico, epiblasto e hipoblasto. No meio dessas duas regiões, a gente tem a mesoderme extraembrionária. Assim que o âmnio, o saco vitelínico e o disco embrionário são formados, e a gente tem a estrutura da mesoderme extraembrionária, começam a surgir algumas lacunas, tá? Essas lacunas surgem no sinciciotrofoblasto. Então, essas lacunas, eu estou marcando elas num vermelho mais vivo para vocês conseguirem ver melhor. Então, essas são as lacunas. Então, tá aqui várias lacunas. Essas lacunas formam-se de forma isolada. Então, tá vendo que a gente tem várias cavidades isoladas e essas lacunas estão presentes no sinciciotrofoblasto. Essas lacunas logo vão ser preenchidas por uma mistura. A gente vai ter sangue materno, mais alguns restos celulares. Sangue materno, a gente tem capilares endometriais rompidos. E a gente tem restos celulares, glândulas uterinas erodidas. Por que eu tenho capilares rompidos, glândulas uterinas erodidas? Lembra que o sinciciotrofoblasto estava liberando enzimas digestivas para abrir um espaço para a fixação da nossa estrutura da blástula. Nesse processo, vasos sanguíneos que ali estavam presentes foram rompidos. Teve também rompimento de algumas glândulas. Juntando esses vasos sanguíneos com esses restos celulares, a gente forma essas lacunas. Então, essas lacunas começam a ser formadas. Aqui dá para ver melhor, através dessa imagem, a estrutura das lacunas. Então, em vermelho, a gente pode ver essas lacunas formadas. Então, diversas lacunas aqui presentes. Através dessa imagem, a gente consegue visualizar diversas coisas diferentes também. A gente começa a ver melhor a estrutura do sincício. Então, conseguimos ver melhor a estrutura do sinciciotrofoblasto.
A gente consegue ver em azul aqui perfeitinho a camada correspondente ao nosso epiblasto. A gente consegue ver marcando em amarelo a região correspondente ao hipoblasto. Então, a gente tem o epiblasto, hipoblasto, temos o nosso disco bilaminar. Eu tenho a estrutura correspondente à estrutura que eu chamo de endoderme extraembrionária. E eu tenho a estrutura que eu vou chamar de mesoderme extraembrionária. Então, está aqui, toda essa região seria a região correspondente à mesoderme extraembrionária. Ok? Acho que deu para visualizar todas as regiões, apesar do meu desenho não estar muito bom. Quer dizer, meu desenho não, meu colorido não estar muito bom. Em relação à circulação útero-placentária, fluidos dos espaços lacunares, eles começam a passar nutrientes para o nosso embrião. Passa por difusão ao disco embrionário. Quer dizer que, através dessas lacunas que foram formadas, eu vou ter nutrientes chegando, e esses nutrientes, por meio de difusão célula a célula, serão passados à estrutura do disco embrionário e vão nutrir, assim, o disco embrionário. Então, já começa a ter nutrição do embrião a partir de agora. Então, nessas lacunas, esses capilares rompidos já chegam com sangue contendo nutrientes. Esses nutrientes, por difusão, começam a ser passados até chegar na estrutura do disco bilaminar. Então, eu já tenho aí uma circulação útero-placentária primitiva. Eu começo a ter uma nutrição. Sangue oxigenado das artérias endometriais passa para as lacunas. Consequentemente, sangue pobre em oxigênio é removido pelas vias endometriais. Então, eu libero basicamente o sangue com pouco oxigênio, ou seja, sangue com pouco oxigênio é absorvido pelo endométrio e a mãe vai devolver ele para a corrente sanguínea, enquanto sangue oxigenado ele é liberado dentro das lacunas. Então, libera sangue oxigenado nas lacunas, por meio de difusão, o oxigênio é direcionado até a estrutura do disco bilaminar. Ficou sem oxigênio, esse sangue é redirecionado pelas veias endometriais. Nesse processo de implantação, a nossa estrutura da blástula, como dá para ver através da imagem, ela já está totalmente envolvida pelo endométrio. Ou seja, essa camada aqui corresponde ao endométrio. Nessa estrutura que corresponde ao endométrio, a estrutura da nossa blástula já está totalmente dentro da parede do endométrio. Então, dentro da parede uterina. Então, ele já conseguiu entrar totalmente. Na parte inferior, tem uma fotografia e tem uma setinha. Ela está apontando essa região aqui. Foi a marcação, ou seja, a cicatriz de onde ocorreu a implantação do nosso embrião. Onde ocorre a implantação do nosso embrião, fica essa cicatriz. E nessa porção onde tem essa cicatriz, que é essa porçãozinha aqui que eu estou marcando, eu formo um tampão. Esse tampão é formado principalmente por fibrina. Para ocorrer essa fixação completa, ou seja, ter entrada total da estrutura do nosso embrião dentro da parede uterina e formar esse tampão feito de fibrina, isso gastou mais ou menos 13 dias. Então, eu precisei de 13 dias para que isso acontecesse. Nesse período, essa fibrina que vai formar esse tampão pode formar esse tampão de forma irregular. Se tem a formação desse tampão de forma irregular, quer dizer que ele pode ser formado, mas ainda permitir a passagem de algumas substâncias. Que substâncias que ele poderia permitir a passagem? Lembra que eu tenho
Aqui, estou marcando para vocês na imagem, em vermelho, a estrutura das lacunas. E nessas lacunas, lembra que eu tenho sangue materno ali, já que tem vasos sanguíneos maternos rompidos. Pode ser que um pouco desse sangue, desses vasos maternos rompidos, consigam sair por meio dessa região. Se esse sangue sai dessa região, ocorre que a mulher vai ter uma menstruação, vamos dizer, uma pseudo-menstruação ou uma falsa menstruação. Por que uma falsa menstruação? É uma falsa menstruação porque a mulher vai ter um sangramento, vai ser pouco o sangramento, mas vai ter o sangramento, e ela pensa que aconteceu a menstruação. Mas, na verdade, foi simplesmente um sangramento, graças a esse tampão não ter sido feito da forma adequada. Mas não teve menstruação, já que não ocorreu descamação do endométrio. Então, o embrião está em desenvolvimento. Embrião estando em desenvolvimento quer dizer que está tudo certinho com ele. Nesse processo, o que vai acontecer? Se a gente pega um ciclo menstrual regular, vamos dizer de 28 dias, a ovulação aconteceu em torno do 14º dia. Se ocorrer a fecundação, quer dizer que esse 13º dia está dando por volta de 27, 28 dias. Seria justamente o período que a mulher deveria ter a menstruação mesmo. Então, ocorre o sangramento mais ou menos no período correspondente ao que ela já deveria ter o sangramento correspondente à menstruação. Por ter esse pequeno sangramento no período correspondente ao que ela deveria ter a menstruação, gera-se essa confusão. Então, muitas mulheres têm esse pequeno corrimento, que é uma falsa menstruação, ou seja, quer dizer que ocorre o sangramento, mas não tem descamação do endométrio, não tem prejuízo ao embrião, mas muitas confundem com a menstruação. Acha que não estão grávidas. Passa um certo tempo e só bastante tempo depois, no caso, bastante tempo, algumas semanas depois, é que notam que estão realmente grávidas. Nesse processo, então, a gente saiu da estrutura básica do endométrio para um endométrio que a gente chama de fase gravítica do endométrio, onde ele está extremamente vascularizado e cheio de glândulas para permitir uma boa fixação da estrutura do nosso embrião. E o embrião está totalmente dentro da parede uterina. Células do endométrio, para permitir uma boa nutrição, eles vão ter uma grande quantidade de glicogênio e lipídios, tá? Então, grande quantidade de glicogênio e lipídios no citoplasma das células deciduais, tá? Nome importante para se lembrar, células deciduais. Então, a gente pode chamar essa estrutura de decídua. Então, células do endométrio, eu vou chamá-las de células deciduais. Tá? Em relação ao desenvolvimento, nesse desenvolvimento, mesoderme também vai ter uma modificação. As lacunas não só aparecem na estrutura do sincício trofoblasto, também vai ter algumas lacunas aparecendo na estrutura da mesoderme extraembrionária. Essas lacunas que eu vou marcar num azul escuro, essas lacunas que estão aparecendo aqui na estrutura da mesoderme extraembrionária, essas lacunas eu vou dar o nome de celoma extraembrionário. Então, essas lacunas presentes agora na mesoderme extraembrionária, eu vou dar o nome de celoma extraembrionário. Basicamente, a imagem novamente que a gente já viu, só que agora demonstrando essas cavidades que correspondem à estrutura do celoma extraembrionário. Então,
Tenho diversas cavidades aqui, correspondentes ao celoma extraembrionário.